Ele esqueceu o pijama. Disse que não se importava em dividir o meu. Mas naquela cabana, cercados pela chuva, pelo fogo e por tudo que nunca tivemos coragem de dizer, percebi, o que nos unia era muito mais do que uma amizade. E ele sabia disso. Talvez desde o começo. Lucas não esperava reencontrar Caio naquela noite. O convite para a confraternização de antigos colegas da universidade parecia mais um compromisso social do que uma oportunidade real de reconexão. Chegou cedo, como sempre, e já estava considerando ir embora quando a porta se abriu e a presença inconfundível de Caio preencheu o ambiente. Mesmo depois de anos, ele ainda conseguia transformar o clima ao seu redor. Lucas observou de longe, disfarçando o incômodo que sentia ao notar o quanto Caio continuava igual, risonho, espontâneo, sem esforço para se destacar. Eles trocaram olhares, em poucos minutos, estavam conversando como se o tempo não tivesse passado. Caio, entre uma lembrança engraçada e outra, comentou sobre uma cabana que o tio possuía na Serra da Estrela. Disse que precisava escapar da cidade por uns dias, fotografar o outono, se reconectar com o silêncio e o verde. Falou da cabana com entusiasmo despretensioso, como quem lançava uma proposta sem esperar aceitação. Lucas, para sua própria surpresa, disse sim. Nos dias que se seguiram, ele se questionou sobre essa resposta impulsiva. Começou a planejar tudo: roteiro, mantimentos, previsão do tempo, rotas alternativas. Imprimiu uma lista de itens essenciais e revisou o conteúdo da mala 4 vezes. Enviou mensagens a Caio confirmando horários, e recebeu respostas curtas, sempre acompanhadas de emojis ou gifs de mau gosto. Aquilo deixava inquieto, a leveza de Caio era o oposto de sua rigidez. E, ao mesmo tempo, era o que mais o atraía. No dia da viagem, Lucas chegou ao ponto de encontro 10 minutos antes. Caio apareceu quase 20 minutos depois, sem nenhuma pressa, rindo de algo no celular e com uma mochila jogada no ombro como se estivesse indo passar a tarde no parque. Disse que esqueceu o carregador, que talvez tivesse deixado as meias para trás, e com um sorriso despretensioso, acrescentou que não tinha separado pijamas. Lucas achou que era piada. Não era. Caio realmente não havia pensado nisso. A primeira hora do trajeto foi tensa. Lucas tentava se concentrar na estrada, mas o silêncio no carro era apenas aparente. Havia palavras demais não ditas. Caio mexia no rádio, fazia comentários soltos, contava histórias de ensaios fotográficos e viagens que tinha feito nos últimos meses. Lucas ouvia, respondia com monossílabos, mas por dentro sentia algo crescer, uma mistura incômoda de irritação, expectativa e algo mais difícil de nomear. Foi só após uma parada em um posto, quando Caio voltou ao carro com 2 cafés e uma empada mal embrulhada, que o gelo começou a derreter. A conversa fluiu de forma mais natural, e Lucas percebeu que aquela tensão não vinha apenas das diferenças entre eles, mas de tudo que havia sido reprimido no passado. Chegaram à cabana no final da tarde. O frio da serra já se fazia presente, e as nuvens densas prometiam chuva. Caio parecia animado com o clima. Lucas, por outro lado, pensava nas mensagens da meteorologia e na possibilidade de ficarem isolados. Durante o breve reconhecimento da cabana, Lucas notou que havia apenas um quarto e uma cama grande. Caio, ao perceber sua expressão, apenas deu de ombros e comentou sobre um sofá-cama na sala. Parecia não se importar com o improviso. Aquilo o incomodou ainda mais. E, ao mesmo tempo, estranhamente o aliviava. A noite chegou cedo. Lucas preparou um jantar simples com os ingredientes que trouxera. Caio abriu uma garrafa de vinho. Conversaram, riram, e quando a lareira já estava acesa e a garrafa vazia, Caio voltou ao assunto dos pijamas. Disse que talvez dormisse de cueca mesmo, se Lucas não se importasse. Havia um desafio escondido no tom casual. Lucas evitou encará-lo. Disse, de forma seca, que trouxeram um par extra. Caio agradeceu com ironia disfarçada de gentileza.
Pegou a roupa emprestada como se estivesse recebendo um presente pessoal. Aquilo gerou uma faísca. Não dita, mas evidente. Enquanto Lucas fingia ler algo no celular, observava Caio ao fundo, entrando no banheiro com os pijamas nas mãos. Aquela imagem o desestabilizou mais do que gostaria de admitir. Ele tentou se distrair, focar em qualquer outra coisa, mas algo já tinha mudado. Algo que ele não podia mais ignorar. O trajeto até a serra, que deveria ter sido tranquilo, se transformou numa sucessão silenciosa de gestos contidos e pensamentos contraditórios. A música que tocava no carro oscilava entre baladas melancólicas e batidas mais leves, mas nenhuma era suficiente para quebrar completamente o silêncio entre eles. Lucas dirigia com os olhos fixos na estrada, mas os sentidos atentos a tudo que vinha do banco ao lado, o jeito que Caio tamborilava os dedos no vidro, os sorrisos breves, os olhares que não duravam o suficiente para serem acusatórios, mas longos o bastante para deixarem rastros. Quando pararam em uma lanchonete na beira da estrada, o desconforto já era palpável. Caio comentou, sem muita cerimônia, que realmente havia esquecido o pijama. Disse isso como quem solta uma informação qualquer, mas Lucas percebeu algo na forma como ele evitava seu olhar naquele momento. A confissão não o irritou, o que o incomodava era o efeito que aquela simplicidade proposital tinha sobre si mesmo. Porque, no fundo, não era só sobre roupas. Nunca foi. De volta à estrada, a conversa começou a tomar outro rumo. As lembranças da faculdade surgiram aos poucos, entre comentários sobre professores antigos, projetos esquecidos e noites mal dormidas. Lucas tentou se concentrar no que era dito, mas sua mente voltava sempre à mesma imagem: Caio, no banheiro da cabana, com o pijama emprestado nas mãos. Era um detalhe banal, mas carregado de algo que os dois fingiam não perceber. Chegaram à cabana no início da noite. A escuridão crescente da estrada serpenteante contrastava com o calor discreto que começava a surgir entre eles. Quando entraram, Caio explorou o espaço como uma criança em campo aberto. Lucas, ao contrário, fez um inventário mental de onde estavam as tomadas, o fogão, os mantimentos. Tentava se prender ao prático para não se perder no simbólico. Durante o jantar, a tensão se transformou em algo menos áspero. A comida aquecia não só o corpo, mas também os silêncios. O vinho ajudava. Os gestos desaceleraram. Os assuntos se aprofundaram. Caio falou sobre um projeto de fotografia que envolvia retratar desconhecidos em momentos de introspecção. Lucas quis saber por que escolhera esse tema, e a resposta veio enviesada, com um sorriso ambíguo e um porque às vezes é mais fácil olhar o outro do que olhar para si mesmo. Mais tarde, diante da lareira, com a lenha estalando de forma ritmada, Caio puxou o assunto novamente. Repetiu que não trouxe pijama, mas dessa vez com uma leve provocação na voz. Lucas, fingindo naturalidade, estendeu a ele o conjunto extra que havia levado. Quase o entregou sem olhar, mas não resistiu à curiosidade de notar como Caio o recebeu, com um agradecimento breve e um brilho nos olhos que dizia mais do que qualquer frase. Depois que ele desapareceu no banheiro, Lucas sentiu algo se mover dentro de si. Não era medo, tampouco certeza, era uma inquietação nova, como se uma linha que o separava tivesse começado a se dissolver. Quando Caio voltou, vestindo a calça de pijama que claramente lhe servia com dificuldade, não houve comentários. O silêncio bastou. Lucas desviou o olhar, mas sentiu o peso daquela presença com intensidade inesperada. Fingiram assistir ao fogo. Fingiram que tudo estava igual. Caio se deitou no sofá com um cobertor e disse algo sobre o barulho do vento sendo uma trilha sonora melhor que qualquer playlist. Lucas assentiu, sem responder. Os olhos de ambos voltaram a se encontrar por instantes que duravam o tempo suficiente para revelarem verdades ocultas, aquelas que nunca disseram em voz alta. Quando a lareira começou a apagar, Caio perguntou se Lucas lembrava daquela noite na República Estudantil, quando ficaram presos no elevador por quase 2 horas. Lucas disse que sim. E então, de forma súbita,
Caio confidenciou que pensou em beijá-lo naquela noite. Mas não o fez. Porque Lucas não teria permitido. E, de certa forma, ainda não permitiria. A declaração foi jogada no ar como quem testa a profundidade de um lago com a ponta do pé. Lucas não respondeu. Mas também não desviou o olhar. Mais tarde, já na cama, ouviu os ruídos suaves do sofá onde Caio se mexia. Cada som parecia ecoar dentro dele. A madrugada seguia úmida e lenta, com o vento batendo nas janelas e o cheiro da lenha ainda presente no ar. Lucas não conseguia dormir. Pensava em tudo que havia sido dito, e no que não fora. Algo havia mudado. Não saberiam ainda nomear. Mas ambos sentiram. A tempestade chegou sem aviso, como se viesse completar o que os dois não conseguiam mais conter. Do lado de fora, o vento batia com força, fazendo as árvores rangerem em coro. Relâmpagos rasgavam o céu com uma frequência que transformava a noite em um ciclo entre clarões e sombra. Dentro da cabana, o fogo da lareira resistia, e era ali, diante das chamas, que o silêncio ganhava outra densidade. Caio estava inquieto. Não conseguia manter o olhar fixo em nada por muito tempo. Falava de trivialidades, mas a voz oscilava entre hesitação e fuga. Lucas observava sem interromper. Sabia que havia algo por vir. Não era só o clima lá fora que parecia prestes a romper. E então veio. Uma frase solta, jogada como quem não quer que seja apanhada. Caio mencionou uma residência artística. Nova Zelândia. 6 meses. A oportunidade que esperava há anos. Mas havia uma pausa estranha entre as palavras. Uma quebra não verbal que dizia mais que o conteúdo em si. Lucas, sem alterar o tom, quis saber quando ele descobrira. Caio respondeu que a resposta viera uma semana antes, mas não contará a ninguém. Nem mesmo aos pais. Disse isso como quem carrega algo grande demais sozinho. E foi nesse espaço, entre o medo e a expectativa, que a conversa finalmente virou confissão. Houve um momento em que nenhum dos dois falava. O estalar da lenha preencheu a ausência. Lucas pensou no que aquilo representava. Na distância, no tempo, na interrupção. Mas, mais do que isso, pensou naquilo que nunca tiveram coragem de reconhecer em voz alta. E foi aí que admitiu. Sem cerimônia, sem rodeios. Disse que, por muito tempo, sentiu algo que não se encaixava nas regras da amizade. Caio não reagiu de imediato. Apenas abaixou a cabeça, como se esperasse aquela frase há muito. Quando levantou o olhar, já não havia máscara. Contou que desconfiava, talvez até soubesse, mas não tinha certeza se era real ou projeção. E por medo de destruir o que tinham, preferiu calar. Lucas, que sempre viveu dentro dos limites da prudência, pela primeira vez se deu conta de que o silêncio também podia ser uma forma de abandono. Não dizer, às vezes, machucava mais do que qualquer palavra mal colocada. Lá fora, a tempestade aumentava. Dentro, a tensão mudava de forma. Já não era dúvida. Era expectativa. Caio se aproximou, mas não foi preciso nenhum gesto explícito. A proximidade era mais uma consequência do que uma decisão. Lucas não se afastou. Não havia mais espaço para negar o que ambos sabiam. O beijo não veio com pressa. Foi um gesto demorado, como quem finalmente toca o que esperou tempo demais para alcançar. Não houve urgência, mas entrega. O toque dos lábios confirmou o que os silêncios vinham anunciando há dias, talvez anos. Quando se afastaram, o mundo permaneceu igual, mas algo dentro deles não. Não se olharam como quem busca respostas, mas como quem entende, sem esforço, o que antes parecia indecifrável. A tempestade não parava, mas agora era apenas fundo sonoro. Caio se recostou, os olhos perdidos nas chamas. Disse, em tom baixo, que não sabia mais se queria ir. Que havia esperado tanto por aquela chance e agora ela parecia menor do que aquilo que acabará de surgir ali,
entre os dois. Lucas não respondeu de imediato. Sabia que qualquer palavra naquele instante poderia soar como cobrança, e não era isso que queria. Ele apenas disse que Caio deveria ir, sim. Que seria egoísmo pedir o contrário. Mas completou que, se houvesse espaço naquela viagem, mesmo que pequeno, mesmo que por alguns dias, ele estaria disposto a atravessar o mundo para encontrá-lo. Foi a primeira vez que Caio sorriu com sinceridade naquela noite. Um sorriso que misturava alívio e surpresa. Eles não falaram mais nada por um tempo. A lareira crepitava. A chuva marcava seu ritmo nos vidros. A presença de um no outro era o que bastava. Naquela noite, a distância entre sofá e tapete desapareceu. A proximidade ganhou nova forma. Não era sobre corpos, mas sobre tempo. Sobre escolhas. Sobre o que deixamos escapar por medo e o que ainda pode ser salvo, mesmo depois de tanto silêncio. O silêncio da manhã foi diferente de todos os anteriores. Pela primeira vez, não pesava. A tempestade já havia passado, mas o céu ainda guardava tons opacos e a cabana parecia suspensa em outra realidade, onde o tempo obedecia a outra lógica. Caio acordou antes de Lucas e passou longos minutos observando o contorno do outro no colchão improvisado. Não havia pressa. Nem necessidade de fala. Aquela quietude, rarefeita, era mais eloquente do que qualquer conversa noturna. Quando Lucas abriu os olhos, viu Caio rindo sozinho. Perguntou, sem usar palavras, o motivo daquele sorriso contido. A resposta veio com uma confissão leve, jogada com naturalidade: o pijama estava no fundo da mochila desde o início. Não esquecido. Escondido. A admissão não foi recebida com raiva. Pelo contrário, causou surpresa seguida de um riso que misturava incredulidade e alívio. Lucas quis saber o motivo daquela encenação. Caio disse que não era plano, exatamente. Era mais um experimento, uma aposta tímida em algo que ele não sabia se ainda existia. E havia o risco de nada acontecer, claro, mas também havia a chance, pequena, de criar um instante em que ambos precisariam sair da zona segura. Lucas entendeu. Porque, de alguma forma, ele também esperava por esse empurrão. A tarde foi tranquila, com gestos desacelerados e palavras poucas. Caminharam pela trilha atrás da cabana, observaram a névoa deslizando entre as árvores e trocaram olhares longos, agora sem o peso da dúvida. O toque dos dedos passou a acontecer com naturalidade, não mais acidente ou provocação. O que antes era tensão acumulada, agora era contato aceito. Ao voltar para a cabana, a decisão não precisou ser dita. Ambos sabiam que não queriam dormir separados. Arrumaram o espaço diante da lareira com travesseiros e cobertores. Quando se deitaram, estavam apenas com as roupas de baixo. Não por sugestão, mas por conforto. O corpo do outro já não era mistério, era refúgio. Não houve pressa. O contato foi leve, com braços que se entrelaçaram sem cerimônia. As respirações se ajustaram como se buscassem o mesmo ritmo. Lucas, acostumado a controlar tudo, se surpreendeu com a facilidade com que se entregava àquele momento. O medo do desconhecido, que por tanto tempo paralisara, havia recuado. Ali, abraçado a Caio, não havia espaço para projeções catastróficas ou planos perfeitos. Havia apenas o agora, raro e silencioso. Caio disse que não sabia como seria dali para frente. A viagem à Nova Zelândia ainda existia. O futuro era incerto. Mas pela primeira vez, ele parecia não se incomodar com isso. Admitiu que, se fosse, não seria uma fuga. E se ficasse, não seria por medo. Lucas respondeu que não queria que ele desistisse do sonho. Mas também deixou claro que estava disposto a encontrar formas de fazer aquilo funcionar, mesmo a milhares de quilômetros. A noite avançou com o calor dos corpos misturado à brasa da lareira. Dormiram abraçados, como se fosse o mais natural. Sem máscaras. Sem armaduras.
Pela primeira vez em anos, Lucas adormeceu sem listas mentais nem planos de contingência. E Caio, que sempre buscou liberdade nos lugares mais distantes, descobriu que, talvez, liberdade fosse justamente poder parar de correr. Ao acordarem no dia seguinte, a chuva já era apenas lembrança. O céu começava a abrir, e o mundo, lá fora, retomava seu ritmo. Mas dentro da cabana, por algumas horas a mais, tudo permaneceu suspenso. O último dia começou cedo, mas sem urgência. A estrada de volta à cidade os aguardava, mas nenhum dos dois parecia ansioso para retomar a vida do lado de fora. Arrumaram os poucos objetos em silêncio, mas não o mesmo silêncio de antes. Agora era sereno, partilhado, quase cúmplice. Durante o café, conversaram pouco. Caio comentou que, ao chegar, teria que finalizar uma exposição que havia adiado. Lucas mencionou prazos que o esperavam no escritório. Nenhum dos dois soou insatisfeito. Era como se, pela primeira vez, o cotidiano não significasse perda, mas continuidade. O caminho de volta foi feito em meio a curvas e lembranças recentes. O rádio ficou desligado. O som da estrada bastava. Por vezes, trocavam olhares breves, mas cheios de sentido. Em certo ponto, sem qualquer cerimônia, Caio estendeu a mão. Lucas segurou, como se aquele gesto fosse parte natural da viagem. E era. Já não havia espaço para disfarces. A cidade surgiu no horizonte e trouxe com ela o peso da realidade. Mas o que antes pareceria uma ruptura, agora era apenas mais uma parte do percurso. No último semáforo antes da chegada, Lucas quebrou o silêncio para dizer que já pensara em como lidar com a distância. Mencionou os dias de férias acumulados, os meses em que o trabalho permitia pausas mais longas. Disse que poderia ir. Que gostaria de ir. Não para interromper a jornada de Caio, mas para estar presente nela. Caio ouviu com atenção. Não prometeu nada além do que já haviam construído. Mas respondeu que, se Lucas fosse, o faria parte de tudo, das fotos, das paisagens, das histórias que ainda estavam por vir. O carro parou diante do prédio onde tudo começara, não só a viagem, mas o recomeço silencioso que os dois haviam experimentado. Caio desceu devagar, abriu o porta-malas e retirou a mochila. Ao fechar a porta, disse que aquela cabana teria sido apenas mais um lugar, se Lucas não tivesse aceitado o convite. Lucas não respondeu com palavras. Apenas assentiu, com um olhar que dizia o que ainda não precisava ser dito de novo. Despediram-se com um abraço que durou segundos a mais do que o necessário. Quando Caio entrou no prédio, Lucas permaneceu no carro por algum tempo. Precisava daquele intervalo. Para respirar, para compreender, para aceitar que tudo havia mudado, e que, ainda assim, estava tudo certo. Nos dias que se seguiram, trocaram mensagens com naturalidade. Sem exageros, sem cobrança. Apenas presença. Caio enviava fotos dos preparativos para a viagem. Lucas retribuía com registros discretos do cotidiano. A distância já não parecia um abismo, mas sim um desafio que ambos estavam dispostos a enfrentar. Antes do embarque, Caio enviou uma última mensagem. Dizia que, na mala, levaria só um pijama, mas que deixaria espaço para a saudade. Lucas respondeu que levaria tempo até preencher esse espaço. Mas que, quando fizesse, o faria com cuidado e vontade. A história não terminou com promessas grandiosas, nem com certezas definitivas. Terminou com a decisão silenciosa de continuar. Mesmo longe. Mesmo incerto. Porque, entre a pressa de antes e o medo do depois, havia agora uma escolha clara: persistir.